Greve no metrô de São Paulo afeta quase 3 milhões de passageiros e cidade registra trânsito recorde. E você vai ver também. Lula volta a atacar presidente do Banco Central e diz que atentado contra Sérgio Moro é armação. Às vésperas da viagem de Lula à China, o país confirma fim do embargo à carne bovina brasileira. Macron enfrenta mais um dia de protestos na França por causa do aumento da idade de aposentadoria. No Dia Mundial da Meteorologia, você vai descobrir as principais conquistas dessa ciência que é essencial para o nosso dia a dia. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Lula afirmou hoje que vê armação do senador Sérgio Moro nas investigações da Polícia Federal que levaram à prisão nesta quarta-feira de membros de uma facção criminosa que planejavam um ataque contra o senador, familiares e outras autoridades. Durante a visita que fez ao Complexo Naval de Itaguaí, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, Lula afirmou que não queria atacar ninguém sem ter provas, mas disse achar que era mais uma armação de Moro, seu opositor político. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Mas isso a gente vai esperar. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. O presidente da República ressaltou que não se preocupa com o senador Sérgio Moro, mas com a população brasileira. O Moro não é minha preocupação. A minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida dele. É isso. Na quarta-feira, uma operação da Polícia Federal prendeu 9 pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa que planejava os atos contra as autoridades. Um dos alvos era o ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. A informação foi divulgada primeiro pelo próprio parlamentar e depois confirmada pelo governo. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que o déficit nas contas do governo para este ano deve ficar em torno de 120 bilhões e que o governo vai cortar gastos. O Ministério do Planejamento havia divulgado um rombo menor de 107 bilhões de reais na quarta-feira, sem incluir o reajuste do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de maio. De acordo com a ministra, o valor engloba o pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em janeiro desse ano. Tebet disse que é uma projeção de que o déficit fiscal no Brasil se encerrará com valor em torno de 107 bilhões de reais e citou ainda algumas iniciativas de cortes de gastos do Ministério do Planejamento, como a revisão de despesas deixadas pelo governo anterior. A estimativa de redução do déficit fiscal em relação ao estimado no orçamento possibilita uma diminuição da taxa básica de juros. Nessa semana, Simone Tebet já havia dito que se o novo arcabouço fiscal for bom, os juros podem recuar já na próxima reunião do Copom, marcada para o começo do mês de maio. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu hoje retomar as comissões mistas formadas por deputados e senadores para a análise de medidas provisórias enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. Ele teve apoio unânime dos líderes do Senado. A medida desagrada o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não concorda com a decisão de Pacheco e acusa o Senado de truculência. Nesta quinta-feira, Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes partidários do Senado para tratar da retomada das comissões mistas e, logo após em pronunciamento, afirmou que a casa é a favor do restabelecimento do que é previsto na Constituição. Eu ressalto que, em relação às medidas provisórias do governo anterior, todas elas já encaminhadas à Câmara dos Deputados para apreciação sob o rito excepcional
do ato da comissão diretora. Mas as novas medidas provisórias, há um entendimento do Senado no sentido de que deve-se restabelecer o rito previsto na Constituição. E retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior, permitir a apreciação, rejeitando ou aprovando, mas permitir a apreciação das medidas provisórias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com as lideranças entre os deputados e, na sequência, concedeu uma entrevista coletiva. Não é na truculência nem na força que vai se resolver esse problema. Lira confirmou que, em conversa com Pacheco na quarta-feira, ficou acertado o envio de 13 medidas provisórias editadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Câmara. Ele também ressaltou que a Casa não abre mão de suas prerrogativas. E a pauta da semana que vem da Câmara, de segunda à noite à quinta, acertada agora no Colégio de Líderes, vai ser só a votação dessas 13 medidas provisórias, para dar uma demonstração de que a gente vai ter tempo de fazer relatório, vai ter tempo de conversar com as lideranças, vai ter tempo de dialogar, os textos principais já são conhecidos e a Câmara, no esforço, vai tentar votar as medidas provisórias na semana que vem, portanto, antes da Semana Santa, para entregá-las ao Senado. 3 dias antes do presidente Lula embarcar para a China, o país asiático concordou em retomar as importações de carne bovina brasileira. O embargo foi determinado há um mês após a descoberta de um caso atípico da doença da vaca louca. As exportações de carne bovina para a China estavam suspensas pelo Brasil desde 22 de fevereiro, quando foi confirmado um caso de mal da vaca louca em uma fazenda do sudeste do Pará. E agora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que o governo chinês suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil. A decisão acontece 3 dias antes do presidente Lula embarcar para Pequim, onde deve se encontrar com Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os dois países. Além da China, países como a Tailândia, Irã e Jordânia também suspenderam as importações do produto de todo o Brasil. E a Rússia apresentou um embargo parcial, apenas a carne exportada do Pará. No caso da China, o próprio Brasil já havia suspendido as exportações por conta própria, em razão desse caso isolado. É importante lembrar que o acordo bilateral entre as nações define o autoembargo, quando problemas assim são detectados. Durante a viagem do presidente Lula à China, integrantes do governo esperam que a China autorize mais frigoríficos brasileiros a exportarem para o país. Desde 2019, o gigante asiático não concede novas certificações para que empresas brasileiras possam exportar carnes bovinas, suínas e de frango. De 1º de janeiro até 20 de março deste ano, o Brasil já exportou 380 mil toneladas de carne bovina para outros países. Em 2022, o consolidado do primeiro trimestre apresentou números mais robustos para o segmento. Ao todo, foram 465 mil toneladas enviadas para o exterior. As compras de Páscoa em 2023 devem refletir um aumento de 15% em relação ao ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. A pesquisa apontou ainda que os preços dos ovos de Páscoa cresceram entre 13% e 18% em relação ao ano anterior. A vice-presidência da Associação Brasileira de Supermercados observou que a produção dos ovos ocorre entre 6 a 8 meses antes da data, o que reflete o repasse dos custos de produção e alta dos insumos recentes. Os bombons devem representar pouco mais de 25% do volume. Já os mini-ovos e barras estão estimados em 26,7% do total. Mas não foram só os chocolates. Os peixes em geral, a batata e o azeite também registraram alta de volumes. A expectativa para a Páscoa é de que 20% das compras sejam realizadas nas vésperas da data festiva. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em alta, na medida em que investidores repercutiam as decisões de juros do Banco Central norte-americano e do Comitê de Política Monetária e as renovadas tensões entre o governo federal e o Banco Central brasileiro.
A moeda norte-americana subiu 1%, cotada a R$ 5,28 na venda. E olha só, a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas chegou a quase 159 bilhões de reais em fevereiro. Foi o melhor resultado para o mês desde o começo da série histórica há 29 anos. No bimestre, a arrecadação totalizou 410 bilhões e 739 milhões de reais. Também a mais elevada já registrada para o período e uma alta de 1,19% sobre os 2 primeiros meses de 2022, já descontada a variação da inflação. A série da receita começa em 1995. A arrecadação do mês foi reforçada por um recolhimento atípico de 2 bilhões de reais em impostos sobre o lucro de empresas ligadas ao setor de commodities. A Receita também destacou uma alta de 6,3% das receitas previdenciárias, o que atribuiu ao crescimento da massa salarial, e um incremento de 12,1% na arrecadação geral de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido, cobrados das empresas. Por outro lado, as desonerações sobre os produtos industrializados e sobre combustíveis afetou negativamente a arrecadação de IPI, PIS/COFINS e CID. E veja a seguir, no Dia Mundial da Meteorologia, você vai descobrir as principais conquistas dessa ciência. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, foi um começo de dia difícil em São Paulo. A greve dos metroviários parou 4 linhas do metrô e quase 3 milhões de passageiros ficaram sem transporte na maior metrópole do país. Ainda na manhã de hoje, a Justiça do Trabalho vetou a liberação das catracas do metrô de São Paulo e determinou o retorno imediato da operação, o que não aconteceu. Desde as primeiras horas do dia, milhares de trabalhadores se aglomeraram nas estações de metrô em São Paulo, na tentativa de chegar ao trabalho, escola, consulta médica e outros compromissos importantes. Hoje a gente é acostumado a vir de metrô, né? Aí a gente teve que pegar o trem. Agora vamos ver como que vai ser a volta, né? Que agora que é o horário de pico. O sistema de trens, os ônibus e as ruas ficaram lotados. O rodízio de veículos foi suspenso. Mesmo assim, o trânsito da maior metrópole da América Latina registrou o maior índice de congestionamento deste ano. O ruim é você entrar dentro do ônibus, né? Que eu tive que esperar 3, 4 para entrar, isso 9 horas da manhã. Lotado. Lotado, cheião. Aí eu desço aqui, dá para ir a pé, mas se que nem hoje eu tava na Moca. Então se prolongar até amanhã, não sei como que vai ser. Os metroviários pedem um abono para repor os valores da PLR, a participação dos lucros e resultados, que não foi pago nos últimos 3 anos. Querem também a contratação de funcionários e o restabelecimento do adicional de periculosidade em alguns cargos. O metrô disse que empenhou todos os esforços para atender às reivindicações do sindicato, mas afirmou que a realidade não possibilita o pagamento do abono, já que a empresa teve queda de arrecadação na pandemia. Enquanto um acordo não chega, a população paga o preço. Quem paga o preço é o povo que vem todo dia para cá, tem que trabalhar, sair cedo, atrapalha todo mundo. Na manhã de hoje, a Justiça de São Paulo vetou a liberação das catracas do metrô e determinou o funcionamento de 80% do serviço em horários de pico e de 60% nos demais horários.
A liminar foi concedida a pedido do metrô ao Poder Judiciário, que estabeleceu multa de R$ 500 mil por dia ao Sindicato dos Metroviários de São Paulo em caso de descumprimento da decisão. Passando das 18 horas, a maioria dos paulistanos já saiu do trabalho essa hora, horário de pico da volta para casa. E olha só, aqui essa estação Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, continua fechada. Estação do metrô aqui, então, fechada. E a alternativa para muita gente são os trens da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E aí, olha só a fila que se formou aqui nessa estação, nesse horário, justamente porque é a opção que muita gente tem para conseguir chegar em casa hoje, já sabendo que vai ficar muito tempo parado na plataforma, esperando 1, 2, 3, 4 trens, até realmente conseguir chegar em casa hoje. Aqui ao meu lado tem uma das passageiras que nem se submeteu a entrar nessa fila, né? Como é que é teu nome? Meu nome é Stephanie. Stephanie, não quis pegar essa fila, está esperando um pouquinho. Qual vai ser a sua opção hoje? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu moro em Budas Artes e trabalho em Tatuapé. Em dias normais eu gasto 3 horas para vir, 3 horas para voltar. E hoje eu vou chegar em casa que horas? Que situação, hein? E a Companhia do Metrô de São Paulo informou agora há pouco, por meio de seu plano de contingência, reabriu trechos das estações das linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha e deve operar parcialmente até às 20 horas. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Funcionários do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio, fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira, cobrando o pagamento de direitos trabalhistas. Os profissionais tiveram seus contratos rescindidos porque até o início do ano o hospital era administrado pelo Instituto Sócrates Guanais, mas o Estado não renovou o contrato por conta de uma lei que foi aprovada em 2020, que proíbe a administração de unidades de saúde estaduais por organizações sociais. Durante o protesto, os funcionários reivindicavam o salário de fevereiro e a rescisão contratual, pois, segundo eles, não receberam nenhum posicionamento e muitos já não tinham mais dinheiro para pagarem os aluguéis ou fazerem as compras nos mercados. E olha, os estabelecimentos do Rio que recebem animais de estimação vão ganhar um selo da prefeitura. Os animais têm se tornado cada vez mais presentes nos restaurantes da cidade. No último ano, o mercado de pets movimentou mais de 60 bilhões de reais, segundo o instituto que concentra dados do setor. Por isso, o número dos estabelecimentos que aceitam os bichinhos tem crescido muito e é uma ótima oportunidade para atrair novos clientes. Nesta semana foi lançado pela Prefeitura, na capital fluminense, o selo Pet Friendly. Ele será entregue aos estabelecimentos que de fato zelarem pelo bem-estar dos animais. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais notícias do Rio. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E nos destaques internacionais, mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência na França. Milhares de pessoas foram às ruas de Paris e de outras cidades do país para mais uma jornada de reclamações contra a medida. Na véspera, Macron causou ainda mais revolta ao dizer em uma entrevista que os movimentos no país se assemelham às invasões ocorridas no Congresso Nacional, em Brasília, no início deste ano, e no Capitólio, em Washington, em janeiro de 2021. Macron também voltou a defender a iniciativa e afirmou que ela é necessária. No noroeste da França, houve confrontos entre manifestantes e policiais nas cidades de Rennes e Nantes. O governo enfrenta forte rejeição ao plano de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e de antecipar para 2027 a exigência de contribuir 43 anos e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. Na última quinta-feira, o presidente Macron e a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, anunciaram a adoção da reforma por decreto, devido aos temores de perder a votação na Assembleia Nacional. Agora, o texto passa por análise do Conselho Constitucional. Em meio à intensificação dos protestos, opositores convocam mais paralisações para forçar o governo a desistir de implementar a reforma. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses reprovam a reforma da Previdência. Macron, no entanto,
declarou que quer que a medida entre em vigor até o fim de 2023. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Meteorologia. A data foi escolhida para fazer referência ao dia 23 de março de 1950, quando foi criada a Organização Meteorológica Mundial, que reúne todos os países das Nações Unidas. A meteorologia é uma ciência aplicada que estuda as leis da natureza que governam os poderes da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Essa é a definição científica da famosa previsão do tempo. Desde os primórdios, o homem trabalhou para descobrir como seria o comportamento do clima. Até que no século XIX foi criado na França um sistema eficiente. Urbain Le Verrier desenvolveu um método para prever as tempestades. Ele criou uma rede de 24 estações espalhadas pela Europa para observação do tempo. Era o início da meteorologia, que ganhou tanta importância para a vida moderna que hoje tem até um dia para ser lembrada. O dia 23 de março é o Dia Mundial dessa ciência. E para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou um alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas no mundo e como a meteorologia pode ajudar o planeta a se preparar para o futuro. Afinal, faça chuva, faça sol, sempre podemos contar com esse trabalho. Para a meteorologia, não tem tempo ruim. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até mais, uma ótima noite para você.